Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então buscando a espiritualidade em nossa mente, buscando Jesus, lembrando de que Ele sempre nos buscam. Falta de nós estarmos sempre buscando eles com uma maior frequência, né? Com a frequência em que deveríamos estar buscando em nossas vidas. E esta frequência não se dá através simplesmente de palavras, se dá através de ações, se dá através das nossas vontades, em que sai dos nossos corações para o exterior, pois o canal único para a vinda dos bons espíritos e também dos maus espíritos é realmente a nossa convivência interior conosco mesmos. Quando estivermos entendendo que ao praticarmos o bem aos nossos semelhantes, ao estarmos ajudando, sendo fraternos, estaremos dando maior possibilidade aos nossos irmãos, entenderemos de que estaremos nos melhorando, amando e realmente dando possibilidade para estarmos esparzindo para todos aquilo que Jesus nos ensinou. Amai uns aos outros como eu vos amei. E isso é importante, amarmos uns aos outros. Estamos bem longe de amarmos os nossos inimigos, não é? Porque tem uma frase que fala, né? Amai os vossos inimigos, estamos bem longe disso, temos uma dificuldade tremenda, então pelo menos respeitemos aqueles que pensem contrário de nós, e sejamos, pelo menos não falando mal deles, pelo menos dando carinho, amor para eles, né? E respeitando aqueles que estejam à nossa volta, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, porque, gente, depois que formos embora, depois que desencarnarmos, aí não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, não é isso? Temos que fazer o hoje, o agora, para modificarmos. Temos que amar aqueles que estão à nossa volta e queremos eles bem perto de nós o melhor possível, para que depois, quando eles forem, estejamos tendo maior possibilidade de interação com eles. E quando nós nos formos, sermos bem recebidos por eles e pelo plano espiritual. É isso que estamos a fazer aqui, ajudarmos e crescermos mutuamente, não é isso? E hoje, gente, quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Fábio, um grande amigo. Eu posso até falar que é um amigo de caminhada, né? Que a gente até se encontrou, né? a gente se encontra, a gente é vizinho, né? E a gente já se conhece há muitos e muitos anos, né? E graças a Deus temos a possibilidade aí de ter o Fábio conosco. Vem nos trazendo belas palestras de muito reconforto, de amor, de carinho e de bastante conhecimento. Somos felizes por isso, porque cada vez que tivermos um irmão em progresso, nós progredimos juntos. É essa a finalidade. Quando vemos alguém melhorando, nós nos sentimos muito bem. Fabião, é nóis de Deus, fica à vontade. Boa palestra para você. Os espíritos nos ajudam, né? É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E essa noite, pessoal, eu vou falar sobre as leis divinas ou naturais, né? Que é um assunto que permeia várias das obras, né? E que tem algumas questões, inclusive no Livro dos Espíritos, falando sobre isso, né? Quando a gente fala sobre leis, a gente entende um conjunto de regras que estão ali para disciplinar de alguma forma, né, para dar um caminho, para falar um pouquinho de como tem que ser feito, falar um pouquinho das sanções caso a gente não acate aquilo que está sugerido na lei, né? E no caso das leis divinas, né, obviamente elas são imutáveis. São leis que foram criadas para que a gente possa entender, ter um esteio ali, um caminho para poder seguir com as nossas ações, atitudes e entender quais são os desdobramentos de todas elas, né? É interessante que, por ser uma lei divina, ela já está inscrita na consciência de todas as criaturas. Quando a gente fala de consciência, logo vem à cabeça a questão da justiça, né? Quando a gente evoca a questão da consciência, a gente está trazendo à tona um juízo de valor, do certo, do errado, que é instintivo, né? Quando erramos, no fundo a gente sabe que está errando, por mais ignorante que seja com relação a determinado assunto.
mas com relação às questões mais básicas de justiça e de convívio, né, a gente tem aquele sentimento que a gente sempre evoca quando faz algum tipo de reflexão. E essas leis, elas, apesar de elas serem imutáveis, elas não são necessariamente compreensíveis para todos na linha do tempo, para as mesmas pessoas, né? Então, se a gente fala de leis há alguns milhares de anos atrás, leis divinas, essas leis elas foram colocadas de forma diferente, porque naquela época não existia um conjunto de informações, né? Um arcabouço ali de informações, de conhecimento que pudesse fazer com que a interpretação fosse correta. Então, se a gente for colocar na linha do tempo, né, a gente pode falar de 3 momentos onde as leis foram abordadas e adaptadas ao conhecimento das pessoas naquela época. Obviamente, existiram outros momentos, né, mas digamos que em termos de literatura, para ficar mais fácil, né, de uma forma mais didática, nós podemos falar que a primeira vez em que isso foi codificado e foi entregue aos homens para ter como norma de conduta, a gente está falando do Decálogo de Moisés, né? Foi a primeira vez que as leis divinas foram trazidas e divulgadas como algo a ser seguido. Só que na época de Moisés, imperava uma certa barbárie, uma certa desordem social, que era produto da evolução do povo daquela época. Por isso que, junto com essas leis, foi digamos que, embutido um código de conduta moral mais rígido, né? E ali muito materialista, né? Você vê que eram questões muito de interação ali, questões muito ligadas ao que acontecia com esses povos, né? E especialmente com o povo judeu, que estava mais preparado por ser monoteísta para receber a informação vinda de uma só fonte. Se a gente lembrar, na época, os povos eram todos politeístas, acreditavam em vários deuses, né? O que dificultava um pouquinho a compreensão de uma lei única, porque cada deus meio que cuidava de um terreno aí, né? Então, Deus do fogo, Deus da plantação, Deus da terra, do mar, enfim. Cada um tinha um objetivo ali, e aí as pessoas se afinizavam mais com uns com os outros. Então, não dá para dizer que existia uma lei única para todo mundo. Como o povo judeu já tinha essa compreensão por ser monoteísta, então foi através deles que a lei chegou e se começou a ter essa noção de uma lei única e divina. Isso é importante porque quando você passa essa forma de ver como algo divino, você tira um pouco o foco dos homens, né? Você tira o foco da lei dos homens, que é imperfeita, né? E sabemos disso, que é inerente à nossa condição evolutiva, e se projeta para um ponto a ser alcançado, que é o ponto da perfeição divina. Então, a época de Moisés, as leis que foram colocadas eram muito ligadas àquele momento evolutivo. E se a gente olhar para elas, a gente vê ali que tem uma componente um pouco mais dura, né? Era uma coisa assim, tipo, ó, você tem que fazer, senão é quase que ali um caminho de talião, né? Vai ter uma consequência, e ele tinha, e o próprio Moisés, pela própria formação e caráter que tinha uma pegada mais firme, que era o que era necessário, que foi necessário para o povo naquela época. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu li certa vez um livro sobre Moisés, né, contado pelo faraó que estava no Egito na época da fuga da libertação dos escravos judeus, né? Esse faraó chamava Merneptah. Então é um livro que eu recomendo a leitura, é muito interessante porque a gente sempre teve Moisés sob o ponto de vista religioso, assim, como um guia, né? como alguém ali que iniciou e trouxe todas as leis, mas o ponto de vista desse faraó
é bastante diverso desse que a gente conhece, né? E coloca Moisés como uma pessoa extremamente preparada e inteligente, porque ele foi criado na corte egípcia, então ele foi criado como é criado um faraó, e nas artes da guerra, nas artes da ciência, sacerdócio e tudo mais. E aí mostra como era, do ponto de vista dele, a personalidade de Moisés, né, e por que ela foi necessária diante do contexto que ele tinha. Então, esse livro, se não me engano, chama O Faraó o Faraó Merneptah, algo do tipo, e é muito interessante. Assim, é uma leitura um pouco diferente da que a gente está acostumado, mas é uma leitura também espírita, que tem um ponto de vista bastante interessante com relação a Moisés. Um pouco depois, né, quando a lei de Moisés foi divulgada, né, quando ela começou a ser seguida, foram havendo os ajustes, né, mas ela ainda era uma lei bastante dura, né, uma lei muito humana, né? Assim, ela era uma lei divina, mas era muito focada para a imperfeição dos homens daquela época. Só que o tempo passou, né? E nós tivemos a vinda de Jesus entre nós, né? E a vinda de Jesus trouxe uma reinterpretação dessas leis, né? Porque Jesus não veio plantar uma desobediência àquilo que havia sido colocado por Moisés. Na verdade, ele colocou uma forma diferente de você lidar com essas questões, até de disciplina, né? As implicações, né? Porque basicamente Jesus, né? Se a gente fosse resumir o papel dele, né? Ele veio aqui para nos ensinar a amar, né? Se for colocar o código de conduta como um todo, né? Se você conseguir saber amar da forma profunda e correta, você consegue lidar com todas as outras questões que eram periféricas quando a gente fala de leis e costumes e tudo mais. Então ele trouxe, de fato, uma maneira muito mais suave de lidar com as leis. E já trazendo para nós, né, também esse conceito e essa percepção da nossa efetiva responsabilidade com o nosso crescimento e para com os outros, né? Então é diferente, tipo assim, não matarás ou não cobiçarás a mulher do próximo, pura e simplesmente porque aquilo era uma regra de conduta social. Mas não, se você plantar o amor, se você espalhar o amor, né, isso vai te permear, isso vai estar sempre junto com você. Uma visão completamente diferente, porque saía da dureza de Moisés, né, e já ia para um campo muito mais voltado para o desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Por isso que essa segunda revelação é também tida como uma boa nova, né? Foi quando Jesus mudou a interpretação disso, né? E aí hoje, quando a gente olha, né, para como a gente está estruturado, os 10 mandamentos continuam sendo algo que ficou circunscrito ao Antigo Testamento, né, aos judeus, e Jesus trouxe uma interpretação seguinte que foi a que embasou e embasa até hoje o cristianismo como um todo, né. Interessante que quando Jesus veio, apesar de todo o atraso que havia também na sociedade, ela já estava um passo à frente da época que Moisés apresentou as leis. Então, o conhecimento trazido por Jesus já foi uma readaptação, né? Foi uma interpretação das leis divinas adequadas ao adiantamento do povo naquela época. Então, já trouxe essa componente. Porém, devido ainda a esse atraso, ele teve que trabalhar muitas coisas, como sabemos, através de parábolas. Então ele trouxe conhecimento, ele espalhou o conhecimento, mas de uma forma a adaptar para a simplicidade do pensamento das pessoas à época. Por isso que até hoje a gente ainda se esforça por entender tudo o que ele quis dizer, por interpretar as mensagens do Evangelho, todas em forma muitas vezes metafórica ali, porque o conhecimento ainda estava além da nossa capacidade de compreensão na época.
E aí, então, conforme havia sido dito por ele, chega a terceira revelação, né? O Consolador, que é o Espiritismo, que de fato, então, traz as informações de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais completa, e aí a gente começa a entender o contexto da vida através dos tempos, né? Começa a ter um olhar muito menos material e muito mais espiritual. E aí, isso é trazido para nós também, né, como forma de conduta, como norma de conduta, e a gente passa a entender, então, quais são as implicações de seguir ou não seguir as leis. Porque, de novo, quando a gente fala de lei, a gente lembra sempre de algo muito duro, ali, muito irracível, né? A gente olha, ou é ou não é, e na verdade, são tudo escolhas. E o Espiritismo traz isso, né? A terceira revelação traz isso, que é justamente a sua responsabilidade, as suas escolhas perante algo que é da lei divina, que é o livre-arbítrio, né? Assim, Deus nos dá o livre-arbítrio para pensarmos e agirmos como quisermos, né? Com o condicionante de que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, você pode ou não pode fazer uma coisa ou outra, mas aquilo que você fizer, você será responsável por aquilo. Então, assim, a gente consegue, a partir do Espiritismo, entender e interpretar essas parábolas, o mesmo conhecimento que foi colocado de forma diferente lá atrás, há 2000 anos, trazido para nós, de forma a gente conseguir entender como é que, de fato, as leis divinas estão dispostas. E quando a gente fala de entender as leis divinas, né, qual que seria o objetivo? Né? Por que eu devo seguir as leis? Né? Eu falo assim, não posso deixar de segui-las ou ser rebelde, alguma coisa do tipo, né? E aí que essa noção de que algumas leis conseguem nos mostrar o desfecho de seguir ou não seguir essas normas de conduta, né, acabam facilitando a compreensão, né, e trazendo para nós a responsabilidade de seguir. Já não é mais uma abordagem do tipo, então, aqui está a lei, se você não seguir, você vai ser punido de acordo com essa lei. Não. Você já passa a entender que existe algo regendo algo maior e começa a ficar mais claro para nós como funciona a justiça divina. Né? Uma reflexão bastante interessante com relação à justiça divina, e eu me lembro, assim, eu tenho um trabalho com jovens, né, adolescentes, e uma das aulas lá é de falar para um público que não é predominantemente espírita, né, porque vem de uma comunidade que é bem heterogênea, né? Então você tem que desenvolver o raciocínio em cima de premissas que são comuns a qualquer religião. E existe muito essa questão, né, principalmente porque é uma região bastante carente, sofrida, então existe uma percepção muito ali frágil do que é justiça, o que é justo. E aí, quando você começa a construir esse raciocínio, partindo de Deus, né? Você acredita em Deus? Né? O que é Deus? Né? Para começar, quando você fala o que é Deus, já gera um desconforto, né? Porque existe a personificação, a gente pensa em Deus como alguém, quando na verdade a gente não entende ainda o que é Deus, né? Então, por isso que Deus, a inteligência maior, suprema, né? A gente constrói essa ideia de que se está no comando, se está tudo sob controle, então a justiça divina está atuando. E se ela está atuando, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer, está dentro dos desígnios divinos. A justiça divina está ocorrendo. Né? E aí, isso muda um pouco a percepção do que é certo e errado, por que as coisas acontecem, né? Por que as dores estão aí, né? Quais são os objetivos, por quê? E essa é uma pergunta muito comum, né? Por que a gente vê tanta coisa no mundo que nos choca muitas vezes, né? E
E esses jovens questionam muito, né? Mas então onde é que está Deus? Né? Por que ele deixa que isso aconteça? Quando na verdade isso vem ao encontro da lei que diz que Deus nos concede o livre-arbítrio e ele é inegociável. Sempre teremos respeitado o nosso livre-arbítrio. Por todos, por Deus, por todos os espíritos protetores, a nossa escolha sempre vai ser soberana, ainda que ela nos custe caro, porque em vários momentos a gente acaba sentindo o peso da escolha, né? Mas não há nada a fazer, isso tem que deixar, né? Eles não podem, os espíritos protetores não podem interferir na nossa vontade, né? O que pode acontecer são inspirações, são formas da gente receber mensagens que podem nos ajudar a tomar as decisões, mas a tomada de decisão é nossa, a responsabilidade é toda nossa. Então, quando a gente vai falar da questão dessas leis como um todo, tem até uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 648, na qual é feita uma pergunta ao Espírito da Verdade, perguntando efetivamente, essas questões estão todas espalhadas, né? Mas tem essa questão em específico que elenca, que descreve, que lista todas essas leis, né? Quais seriam elas? E se seriam efetivamente essas que compreenderiam todo o arcabouço de leis que a gente teria na vida, né? Que são elas? A lei do amor, justiça e caridade, adoração, trabalho, liberdade, que é a lei da causa e efeito também, ação e reação, sociedade, igualdade, reprodução, conservação, destruição e lei do progresso. Então, com essas leis estão abrangidas todas as formas de se olhar, né, para a vida do desenvolvimento espiritual da humanidade como um todo. Quando a gente vai falar da lei do amor, justiça e caridade, né, dá a impressão que a gente já está falando de todas, né? E na verdade ela é uma lei que compreende muitos aspectos extremamente importantes quando a gente reflete, né, e pensa em que caminhos seguir. Porque quando a gente fala de amor, a gente está falando de tudo que Jesus quis nos deixar no ensinamento. Amor, ponto. Todo o resto é acessório, né? Amor é a questão. O aprendizado, como lidar com esse sentimento tão nobre que é capaz de nos impactar de forma tão profunda, né? E que a gente ainda tem essa dificuldade tão grande ainda de conseguir viver de uma forma muito pura esse sentimento. E ele até, Jesus falava, né, que quando ele resumia os ensinamentos todos, né, os mandamentos, né, ele poderia dizer, ele dizia que aquele que congregava todos os outros, né, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, né, aí você já está compreendendo uma série de questões, né, a relação com o divino e a relação entre os homens, como que você consegue através disso construir o seu caminho. E é interessante que quando ele fala da lei do amor, ele está substituindo algo que era muito humano, ali, uma coisa muito individual, personalista, que vinha do decálogo, por algo mais coletivo. Então ele substitui essa ideia de que você está trabalhando num contexto de pessoas, né, de uma pessoa unicamente, e está passando por um coletivo. Você já está trabalhando os sentimentos e as questões todas de uma forma coletiva, com esse prisma, né, com esse olhar do amor. E aí traz os ensinamentos que são tão desafiadores para a gente conseguir colocar em prática, né, como dar a outra face, né, responder com o bem ao mal, que são esses ensinamentos que nos colocam, né, quando a gente consegue incorporar isso na nossa vida, que nos colocam em outro patamar.
E aí quando a gente vai falar de justiça, né? Então amor, justiça e caridade, quando a gente fala de justiça, a gente tem a questão da justiça divina, né? A gente entra na questão justamente, pô, se Deus existe e Deus está no controle, né? Tudo está em ordem, então a justiça divina está agindo. E a justiça divina aí tem um deslocamento da percepção de como que isso funciona, né? Porque até hoje existe muita crença de que Deus é punitivo, né? Que Deus vai punir, ou você vai responder a Deus pelos seus pecados ou pelos seus erros e tudo mais. Quando na verdade, né, Deus ele criou as leis todas, e as leis por si só regem tudo o que acontece no universo. Nós estamos sujeitos a essas leis, e as leis vão se encarregar de reharmonizar tudo aquilo que nós escolhemos o caminho do desvio. Então, nada mais é do que uma reharmonização que está seguindo leis que foram propostas, né? Não existe uma ação direta de Deus ou dos espíritos em si para que algo se faça. O mecanismo é muito mais voltado a resposta às leis que estão colocadas no universo como todas, as leis gerais, né? E aí, claro, né, a gente está falando de, quando você fala de justiça, você está falando do respeito do direito do outro. Então, a justiça estar presente significa que os direitos dos outros foram respeitados assim como os seus. Então, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. E aí, quando a gente vai falar de caridade, a gente entra no tópico claro de amor. Porque não é possível você praticar a caridade sem ter amor no coração, né? A caridade é justamente o externar esse amor incondicional e que é dirigido, né? Ele não tem um foco, né? Ele é mais espraiado, ele é mais aberto, né? Ele é a quem estiver ali pronto e próximo para receber essa ação, né? Que é na direção do outro, sem compromisso nenhum, é simplesmente um caminhar, né, amoroso na direção de irmãos, com a finalidade de a gente ajudar. E até Paulo dizia, né, que fora da caridade não há salvação. Justamente porque a caridade, pelo exercício do amor e pelo reflexo positivo que é criado, né, por tanta ajuda distribuída, você acaba vivendo esse círculo virtuoso, né, de amor e de coisas positivas em torno de si. Aí a gente vai para a lei seguinte, que é a lei da adoração, né? Quando a gente fala da lei da adoração, nos traz um pouco a questão, né, nos remete, né, ao nosso contato e a nossa proximidade com Deus, ou a depender da crença que se tenha, com santos, com os orixás, né? A forma que cada um encontra de estar conectado com o divino, né? Que é muito particular, mas que no fundo está falando de fé, né? Você estar ali conectado. E quando a gente fala da questão interior, né? Quando a gente fala da lei da adoração, de forma interior, a gente está falando da reforma íntima. Porque adorar a Deus, porque buscar o desenvolvimento, a felicidade, a perfeição, é um trabalho de todos nós, é um trabalho interno. Então, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando da lei da adoração com um cunho interno. Eu estou olhando para dentro, estou buscando me melhorar, me aproximar de Deus com os recursos que eu tenho dentro de mim. E eu também tenho a forma a lei da adoração na forma exterior, né? Quando eu faço preces, quando eu busco a Deus e quando eu endereço essas questões todas a quem está em volta. Uma forma de eu colaborar, através da minha conexão, né, poder emanar coisas positivas e pedidos de intercessão de ajuda em favor de outras pessoas. E aí a gente está falando da elevação do pensamento, né, de conseguir fazer essa conexão de uma maneira mais
mais intensa, mais verdadeira. Temos também a lei do trabalho. Tudo no universo, tudo na natureza é trabalho. A gente está sempre vendo constantemente um movimento, né? No nosso próprio corpo, né? Está havendo muito trabalho mesmo estando nós em repouso. Todos os seres vivos estão em constante trabalho. O movimento é algo inerente ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, né? Tudo, por melhor que seja, sem movimento, tende a se degradar. A própria água, né? O veículo de tantas bênçãos, parada, sem movimento, ela se torna nociva, tóxica. Então, a lei do trabalho é algo que rege todo o universo. E o trabalho, esse é um ponto interessante, né? Porque a percepção do que é trabalho varia muito. Né? E, na verdade, o trabalho é tudo aquilo que gera um resultado, um esforço. Né? Você pega uma energia e aquilo vai gerar um resultado útil para si ou para os outros. Né? A sociedade, quem está em volta, tem que ter um desfecho útil. Se não tiver um desfecho útil, não é trabalho. Né? Então, você empreender um esforço para algo que não vai reverter nada de bom para ninguém, você está prestando um desserviço, você está gastando energia, né? E provavelmente criando um problema para si mesmo. É por isso que quando a gente fala de roubo, né? de algo que seja fora da lei, né? Que seja, e muitas vezes vários deles muito engenhosos, né? Deu trabalho, é um trabalho, a pessoa vive disso, né? Mas conceitualmente você não está gerando nada, né? de útil. Então, você, pelo contrário, está gastando recursos preciosos, tempo precioso, oportunidade preciosa, fazendo algo que vai contra, né? as leis, né? de Deus e o teu próprio desenvolvimento pessoal. E claro, né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de aperfeiçoamento, né? O trabalhar-se, né? Trabalhar a si próprio é algo, e em todos os níveis, né? Trabalhar o seu próprio corpo, né? Trabalhar a sua mente, trabalhar o seu espírito, você está fazendo um exercício de evolução. Então, o trabalho traz esse cunho, através do trabalho, nós como profissionais, né, nossa vida profissional, quanto mais você tem tempo de profissão, melhor você fica. Esse trabalho de constante burilamento vai te levando à perfeição. E assim é com a vida. A gente vai tendo uma série de desafios ao longo da vida e vai aprendendo a lidar com eles. Com mais ou menos tempo, a gente atinge um nível de proficiência, né, que é função desse trabalho árduo que a gente viveu para conseguir atingir esse nível melhorado. Aí a gente entra na lei da liberdade. Quando a gente fala de lei da liberdade, a gente está se referindo à lei da causa e efeito, da ação e reação, que é uma lei que, basicamente, aos nossos olhos, né, de forma mais concreta, é o que rege absolutamente tudo. Quando a gente olha para a parte física, principalmente, né, fica muito claro a ação dela. Né? Tudo aquilo que a gente imprime de esforço, de energia para qualquer lado, a gente recebe de volta aquele impacto. Você pega uma bolinha de borracha jogar na parede, ela vai voltar contra você. Qualquer esforço empreendido, o próprio equilíbrio aqui, o fato de estar de pé, né, tem um equilíbrio de forças aqui para que isso aconteça. Então, a ação e reação, ela é algo que propicia sempre a manutenção do equilíbrio. Então, ação e reação, você saiu, você foi para o lado mais negativo ou para um lado desarmônico, a reação vai te trazer de volta ao centro, de volta à harmonia. Então, falar da lei da liberdade, a gente está falando da lei da reharmonização. Você, quando está falando de liberdade, você está, obviamente, trabalhando com livre-arbítrio. Então, partindo do pressuposto que Deus nos dá o livre-arbítrio para agirmos e pensarmos como bem entendemos, então nós somos responsáveis
pela reação. Toda ação que fizermos em qualquer direção vai se voltar para nós. Então, o que a gente planta de bom vai voltar. E aí, não é porque Deus achou, que legal, a pessoa está fazendo bem aqui, então eu vou mandar o bem para ela. Não, na verdade você está seguindo uma lei. Você jogou para o universo algo que vai voltar para você. Se você jogou algo bom, isso vai voltar para você. E aí em todos os âmbitos, né? Desde o pensamento até ações concretas. Tem uma frase interessante que eu li, que diz assim: Deus é bom porque podemos plantar o que quisermos. Deus é justo porque colhemos aquilo que plantamos. Que vai na direção daquilo de que a colheita, a plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, Deus, sempre poderemos fazer aquilo que quisermos, mas de forma inexorável, assim, de qualquer maneira a gente vai responder por aquilo que optar a fazer. Aí temos também, na sequência, né? A lei da sociedade nos diz da importância da interação que as nossas vidas propiciam para o nosso crescimento, né? O porquê disso ser tão importante, né? Por que quando as pessoas se isolam, né, e buscam o desenvolvimento espiritual apartado de qualquer tipo de contato, que é uma opção também, uma forma de se encontrar, muitas vezes temporária e outras vezes mais permanente, ela te afasta dessa possibilidade do crescimento, porque através das interações, através da vida em sociedade é que a gente vai crescer, né? A gente sabe o quão desafiador é você construir um relacionamento sadio, isso em todos os âmbitos, né? Com um parceiro, com uma parceira, você construir um relacionamento sadio com os pais, com os familiares, com os filhos, né? É muito desafiador, porque são pessoas completamente diferentes, né? Você dentro de casa, às vezes dois irmãos, eles têm personalidades completamente diferentes, eles vão responder de forma diferente à mesma educação. Então é desafiador, né? Tem formas diferentes de você falar a mesma mensagem para cada filho. Então isso tudo nos traz um crescimento, né? É realmente bastante desafiador e nos faz crescer como seres humanos. Por isso que é importante essa questão de que a gente tem o desenvolvimento intelectual, porque como sociedade a gente se ajuda e a gente só progrediu e chegou até onde estamos hoje com o potencial de exponenciar o que a gente vive hoje, né? Quem tem um pouco mais de jornada aqui, que chegou um pouco antes, viveu coisas, né? Assim, eu lembro quando eu nasci tinha TV preto e branca, TV de válvula ainda. Hoje, né, você anda com celular, você tem absolutamente tudo que jamais se imaginou ter há 50 anos atrás, né? Então, eu vejo meu pai, né? Meu pai vai fazer 80 anos. Ele nasceu, não tinha televisão, não existia televisão, não tinha chegado a televisão no Brasil. Então é uma mudança absurda, né? E ele viveu tudo isso e se vira lá, tem o aplicativo do banco, lá faz as coisas do banco no celular. Então, tudo isso, né, esse desenvolvimento todo que como sociedade a gente alcançou, que é o que a asa, né, da ciência, da tecnologia, a gente só consegue fazendo junto, né? A gente não consegue como sociedade crescer sem ter o talento de cada uma das pessoas e seu trabalho, fazendo com que juntos a gente como humanidade atinja um ponto de desenvolvimento maior, que é justamente parte do que estamos fadados a alcançar, né, na busca da perfeição e da felicidade, né, como seres semelhantes a Deus que somos. Então, a sociedade ela tem ela tem esse papel de nos propiciar essa condição do crescimento, tanto nesse aspecto, quanto na nossa reforma íntima também, para que a gente consiga, por outro lado, sermos pessoas que moralmente tenhamos acompanhado o crescimento científico que a gente observa, para que então haja um equilíbrio nessa jornada rumo à evolução.
existe também a lei da igualdade, né? E o que ela fala? Basicamente, pessoal, né, todos nós estamos em momentos diferentes de evolução, né? Alguns com maior capacidade de entendimento de algumas mensagens, outros com menos, outros com mais vontade do entendimento, outros com menos vontade. O que sabemos é que o final da nossa jornada, né, é a felicidade, é a perfeição. Essa é uma jornada, essa é uma viagem. O que vai mudar entre todos nós é o tempo, né, com o qual a gente vai conseguir alcançar, né, que é produto das escolhas que fazemos. Então, o que é verdade? A oportunidade, ela é dada a todos. Só que ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada evolutiva, as opções que fazemos podem atrasar esse processo. Por isso que a gente enxerga algumas pessoas um pouco mais adiantadas e outras pessoas com mais caminho ainda pela frente para poder alcançar. Mas o respeito ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas e as oportunidades, elas sempre serão iguais. E nós, através das nossas escolhas, acabamos colocando algumas pedras no caminho que a gente depois tem que vir a superar para conseguir voltar à estrada original que a gente se propôs a percorrer. Temos também a lei da reprodução. E quando a gente fala da lei da reprodução, a gente está falando, obviamente, da reprodução de nós como seres humanos e os seres vivos como um todo, para que a gente consiga se perpetuar e trazer a condição de termos aí os corpos físicos para que nós, como espíritos, sigamos tendo oportunidade de crescermos com as experiências físicas, que no final das contas é a grande escola que a gente tem, né? Toda a preparação espiritual que a gente faz, a gente vem colocar em prática com a nossa vivência física, e através da reprodução que a gente consegue ter a oportunidade de estar voltando seguidamente, né, e reencarnando seguidamente. Então, isso traz, essa propagação nos traz a oportunidade de nos refinarmos, né, e de, através dessas vivências, crescermos e evoluirmos. E claro, né, essa transformação, né, ela vai nos levar ao burilamento espiritual, que é justamente a finalidade, através dessa reforma íntima e autoconsciência, para a gente chegar no próximo nível, né, no nível buscado de perfeição e de entendimento, né. Temos a lei da conservação. A lei da conservação, ela fala sobre a preservação, a importância de preservarmos, né, nosso corpo físico e nosso entorno, a natureza. Por que isso é importante? Então, obviamente, né, nós como viajantes que somos, né, estamos aqui de passagem, a gente recebe um corpo físico que vai ser nosso grande companheiro, que vai nos levar, né, vai ser nosso Uber etéreo, né, vai nos levar a outros caminhos, né? E se a gente não tiver o devido cuidado com ele, a gente vai ter uma viagem dificultada, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado com a conservação, justamente porque esse é o nosso veículo. Quanto mais a gente cuidar dele, mais tempo e mais oportunidades a gente vai ter de poder agregar, né, diante da nossa jornada aqui na Terra. E quando a gente fala da conservação do nosso entorno, a gente está falando, né, também da continuidade da espécie, né? Se a gente não cuida da natureza, dos animais, né, do meio ambiente como um todo, a gente vai sofrer o impacto, vai sofrer as consequências. E claro, né, para a gente ter a oportunidade de viver isso que nós estamos vivendo hoje, a gente vai viver com condições muito mais hostis se não tivermos o devido cuidado. Por isso que, quando a gente fala de lei da conservação, é justamente o cuidado de ter, e não só dentro da nossa vida, né? Como sabemos, dentro da nossa jornada espiritual, quando a gente agride o corpo, né? Quando a gente faz alguma coisa ao nosso corpo físico, a gente está imprimindo aquilo também no nosso corpo espiritual, que vai ser a forma da próxima encarnação,
você vai deixar uma cicatriz, vai deixar uma marca, vai deixar uma vulnerabilidade que vai tender a se manifestar na sua próxima oportunidade encarnatória. Por isso o cuidado, né, a importância da conservação. Por fim, existe a lei da destruição. A lei da destruição é muito ligada mais à parte material, que mostra justamente a necessidade de ciclos se encerrarem, né? E a destruição, muitas vezes, ela é uma ferramenta, uma forja para que o nosso espírito consiga superar e sair mais forte, atravessar essas adversidades, saindo mais fortes através da destruição, que muitas vezes se faz presente com uma forma de perda, né, na forma de desastres, de destruições em si, que geram um impacto muito grande, né, pessoal e coletivamente. Mas dentro da nossa realidade física, é algo ainda presente e importante. Quando você vai sutilizando mais, né, você vai ficando mais espiritualizado, isso aí passa a ser mais uma transformação e não uma destruição. Aqui a gente vive muito essa questão realmente de finitude, né? A gente tem, na nossa vida encarnada, a gente tem um relacionamento muito forte com a finitude. Tudo tem fim, tudo termina, né? E quando, na verdade, no mundo espiritual, você sai dessa forma de pensamento e entende que somos espíritos eternos e que essa sensação de finitude, ela é muito ligada à questão material. E por fim, a lei do progresso, né? Todos estamos fadados ao crescimento, ao progresso. É uma questão do tempo que a gente vai levar para chegar até lá, em função das escolhas que fazemos. Mas a lei do progresso vai sempre nos impulsionar a chegar até ali, ainda que no meio do caminho existam alguns desvios, algumas mudanças de rota, claro que motivadas por escolhas nossas, né? Mas a lei do progresso sempre vai nos levar a atingir esse momento, essa finalidade da perfeição, da felicidade, e através disso, né, esse progresso ele vai acontecer tanto na via intelectual, e aí de novo a questão toda da ciência, que é importante para que a gente alcance outros níveis, e também da evolução espiritual, que vai ser justamente a condição de você fazer uso de todo esse desenvolvimento que está sendo propiciado do lado material e científico também. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Esse é um resumo de como essas leis estão espalhadas no material, na codificação, que traz algumas reflexões para a gente, para poder entender como que é a nossa dinâmica de vida está aí ligada às leis divinas. Então eu agradeço muito a paciência de vocês, a companhia, e desejo que estejamos todos aí com a paz de Jesus no coração. Muito obrigado.